Seja muito bem-vindo. Fico muito feliz pelo aceite do seu convite. Vamos aguardar só um instantinho. Enquanto isso, nós estamos dando boa noite para quem já está conectado. A Clarissa, que está aí na sala, é uma garota muito especial. Eu a conheci ainda na gestação da mãe dela, doutor Maluf. Bárbara, que beleza. Parabéns. É, e aos poucos as pessoas vão entrando em sala. Agora são 19h29, né? E a Fernanda, ela se conectará a seguir. A Márcia Leite também está entrando aí em sala. Boa noite, Márcia. O pessoal vai entrando, doutor Maluf. E a gente tem um assunto bem interessante para discutir, para conversar aí, que é sobre o diabetes no contexto das condições crônicas, né? E eu gostaria que o senhor fosse se apresentando. O senhor é médico formado pela Santa Casa, fez residência pelo Hospital das Clínicas, né? O senhor gostaria Isso, é de verdade. se apresentar? Faça a sua saudação inicial, por favor. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo comparecimento. Sinto-me bastante honrado em estar aqui com uma pessoa com a qual a gente tem um relacionamento excelente há muitos anos, que é a Magda, né? Quando enfermeira referência de diabetes do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu me formei médico na Santa Casa, fiz residência em preceptoria de 4 anos no Hospital das Clínicas, a USP, em clínica médica. Depois comecei uma carreira um pouco diferente de pesquisa na indústria farmacêutica, de uma grande empresa, a Bayer, onde eu fiquei 15 anos, e lá eu trabalhei muito em pesquisa clínica com produtos farmacêuticos, e foi lá que eu desenvolvi um pouco da minha habilidade gerencial, porque pude progredir para diversas posições, inclusive administrativas. Depois de lá eu trabalhei numa outra empresa bastante importante, que eu acho que nem existe mais, que é a Rodia Pharma. Especificamente eu fui chamado para a Rodia Pharma porque eu tinha começado a trabalhar com qualidade. E naquela época a Rodia queria trabalhar com qualidade, especificamente na farma. E a gente dizia que o controle de qualidade não é só do medicamento, não era só do medicamento, era de todas as etapas que compunham o processo de divulgação médica e contato com os médicos. Depois disso, em 2002, eu fui chamado para o Einstein, para trabalhar na unidade diagnóstica e para, na verdade, começar a unidade, o departamento de medicina diagnóstica do Einstein como um todo, e, ao mesmo tempo, liderar o Centro de Medicina Preventiva na Unidade Brasil. Nessa área, tivemos a oportunidade de construir a unidade Einstein, expandir a unidade Einstein Jardins para 3 casas, construir Perdizes e construir a unidade Ibirapuera. Depois eu fui para o hospital, especificamente trabalhar com pacientes com condições crônicas e idosos, quando então eu tinha responsabilidade pela reabilitação, que é uma coisa muito interessante, chefiei a reabilitação por algum tempo, tinha também o home care e tinha a unidade Vila Mariana, que era a sede do residencial de idosos do Einstein, e é onde nós reformulamos um hospital, que era o famoso Bloco 6, para se tornar uma unidade de transição. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. E aí foram 15 anos de Einstein. Agora eu voltei para o Einstein para trabalhar com gestão de corpo clínico na consultoria desde outubro de 2019. Nós estamos instalando esse componente gerencial extremamente importante no sentido de engajar, aderir e valorizar os médicos que trabalham numa instituição. Porque a medicina é cada vez mais complicada, de tal forma que os heróis, que existem na verdade, existem muitos heróis agora na nossa época de Covid, mas os heróis no trabalho da medicina, eles vão desaparecendo porque a medicina passa a ser um trabalho multidisciplinar. É isso, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento e das minhas dúvidas também. Muito obrigada pelo seu aceite, muito obrigada pela presença e parabéns para quem está aí conectado conosco, parabéns por despender o tempo e estar aqui
apreciando o nosso bate-papo, né, doutor Maluf? Exatamente, muito bem dito. Com o seu histórico, doutor Maluf, atualmente a gente tem tido dificuldades, né, com essa pandemia, e o senhor tem uma longa história no gerenciamento de doenças crônicas, né, das condições crônicas dos pacientes em condições crônicas. Com esse cenário que a gente gostaria que fosse um pouquinho diferente, mas sabemos que a atenção primária, ela infelizmente não consegue priorizar as doenças crônicas como mereceria e como até mesmo necessita, porque ela precisa de uma atenção adequada. Ela ficou para segundo plano e de repente até para terceiro e às vezes não está nem mais tão na visão de um planejamento adequado. A gente sabe que essa doença diabetes, ela tem as comorbidades. E pós-pandemia, a gente sabe que a consequência pode ser muito crítica, né, no retorno dessas pessoas que já têm diabetes, se elas ficarem desamparadas. Qual que é o seu ponto de vista? Porque ela pode estar com mais dificuldades de serem compensadas e ter até a instalação de determinadas comorbidades que a gente pode até tê-las como irreversíveis. Qual que é a sua visão em relação a esse cenário? O cenário é relativamente grave, né? A gente tem que considerar que no nosso contexto brasileiro, o cuidado com as condições crônicas não é um cuidado diferenciado. Né? Não é um cuidado diferenciado. E, naturalmente, a pandemia fragilizou um cuidado que já era deficiente. Mas antes de entrar nisto, eu queria dizer o seguinte, eu queria contar um pouco o que são essas condições crônicas. Né? Quando a gente fala em condições crônicas, a gente se refere especificamente a quais doenças. Então, por definição, as condições crônicas ou doenças não comunicáveis, em contraste com as comunicáveis e infecciosas, né, são aquelas condições que não têm cura. Não tem, elas têm uma progressão lenta, paulatina, se caracterizam por acessos ou urgências que têm que ser contornadas e que podem ser evitadas. De qualquer forma, as condições crônicas são muito frequentes, são a causa principal de morte atualmente. No primeiro mundo chega a 85%, aqui no Brasil está em 74%, ou seja, 74% das pessoas morrem por condições crônicas, tirando esse peso atual do Covid, né? Estou mencionando um cenário um pouco anterior, ao qual nós vamos voltar de qualquer forma, e elas se caracterizam por esses surtos periódicos de reagudização. Nesse sentido, então, a gente categoriza doenças respiratórias, doenças neurológicas, doenças metabólicas, como diabetes, doenças infecciosas, como a AIDS é uma condição crônica, tuberculose é uma condição crônica, doenças de redução de visão, de redução de audição, doenças cardiovasculares. Eu acho que eu mencionei as principais. Doenças articulares também são condições crônicas. Então, é um painel amplo do qual a gente separa algumas patologias que são muito frequentes para poder trabalhar e melhorar a condição de vida desses pacientes quando isso é possível. Uma condição crônica que é bastante esquecida é o tabagismo. É a adição à nicotina, que por sua vez provoca a morte por câncer de pulmão, é uma doença muito difícil de prevenir e que tem um custo muito alto para a sociedade. As condições crônicas, elas se associam com o envelhecimento. O Brasil é um país que envelhece rapidamente. E depois dos 65 anos, em geral, as pessoas têm 4 ou 5 condições crônicas. Essas pessoas que têm 4 ou 5 condições crônicas, elas se internam com mais frequência e muitas vezes desnecessariamente.
Essas pessoas com condições crônicas, elas chegam a custar 14 vezes mais do que as pessoas que têm uma condição crônica. Essas pessoas com condições crônicas, em geral, elas têm uma grande quantidade de médicos que interferem nas suas diversas condições de doença, não se comunicam entre si, prescrevem uma série de medicamentos cujas interações medicamentosas não são estudadas e, portanto, podem levar ao comprometimento da qualidade de vida, quando não a riscos aumentados em relação à segurança desses pacientes. Eu acho que fundamentalmente isso que a gente pode falar. Na verdade, as condições crônicas aparecem tardiamente na vida porque elas são o resultado de um acúmulo de uma série de riscos, que começa na infância e na adolescência, por exemplo, a obesidade, que começa na infância e na adolescência e progride acumulando-se com outras patologias, as suas comorbidades, né, até chegar a uma faixa etária mais elevada, quando então esses riscos todos se associam. Se a gente imaginar um adolescente que evolui com obesidade, ele provavelmente vai evoluir com distúrbio metabólico, que pode ser diabetes, ele pode evoluir com comprometimento articular por causa do peso, vários comprometimentos articulares, provavelmente ele vai evoluir com hipertensão arterial e assim por diante. Esse é o significado das condições crônicas que hoje matam no Brasil, conforme eu falei, 74% dos casos. Portanto, são condições muito importantes. E algo que precisa ser lembrado é que, na verdade, os riscos para a instalação de condições crônicas são muito poucos. Entre esses riscos, a gente tem riscos socioeconômicos, que diz respeito à globalização, urbanização, riscos modificáveis, como dieta não saudável, como sedentarismo, como uso de tabaco, riscos não modificáveis, que são a idade que eu já mencionei, hereditariedade, e esses poucos riscos é que levam ao aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, aumento dos lípides séricos e o sobrepeso e a obesidade, que levam à doença cardíaca, levam ao acidente vascular cerebral, levam ao câncer, à doença respiratória crônica e o diabetes. Nesse particular, o diabetes é uma doença extremamente importante, porque entre essas condições crônicas ou doenças não comunicáveis que eu mencionei, é a doença mais onerosa e mais incapacitante. Por que incapacitante? Isso volta à questão da máquina, o que está acontecendo com esses pacientes agora. Porque a maior parte das amauroses ou cegueiras dos Estados Unidos ocorre por diabetes. A maior parte das amputações, 70% das amputações dos Estados Unidos são por diabetes. Por isso que ela é incapacitante, né? E quando o diabetes descompensa por falta de cuidado, leva a uma internação complexa e onerosa até restabelecer a homeostase, o equilíbrio do paciente, para ele poder voltar para a comunidade, né? Então, esse é o grande campo das condições crônicas. Como eu mencionei antes, as condições crônicas têm episódios agudos e têm o tratamento crônico. E existe um dilema nas condições crônicas, porque como não se curam condições crônicas, elas têm que ser cuidadas. E para cada momento das condições crônicas, a equipe tem que ser diferenciada. Quem trata de um episódio agudo de descompensação de diabetes, quem trata de um episódio agudo de descompensação de hipertensão arterial, com dor de cabeça no pronto-socorro, quem trata de um episódio agudo de descompensação de asma no pronto-socorro ou na internação, é diferente de quem vai cuidar desses pacientes a longo prazo. De quem vai cuidar desses pacientes a longo prazo. E a nossa estrutura para cuidado é uma estrutura ainda bastante pobre em relação ao que acontece nos países do primeiro mundo e na Espanha, por exemplo, que eu conheço mais profundamente, ou na Itália e na França. E por ser uma situação, uma estrutura ainda deficiente, nós somos fundamentalmente voltados para o cuidado agudo, né? Nós temos, como diz o presidente do Institute of Healthcare Improvement, nós temos grandes templos de vidro, que são os hospitais, para cuidar das condições complexas, né? E não temos estruturas adequadas e treinamento e gente habilitada para tratar, para cuidar das condições crônicas. Certamente, nesse período de pandemia, muita coisa foi abandonada.
Infelizmente, muita coisa foi abandonada. Os estudos mostram que no período inicial da pandemia, e provavelmente isso se repete com esses ciclos que se repetem de pandemia, a quantidade de pacientes que procuram hospital ou procura atividade diagnóstica cai drasticamente. Cai drasticamente. E o que a gente tem visto é que uma recuperação assistencial se consegue através da telemedicina, por exemplo, né? Mas nós temos clientes que estão abandonados, pacientes que estão abandonados, e sim. Doutor Maluf, acho que a sua conexão está ficando um pouquinho lenta. Ela está falhando um pouquinho. Ah, é? Por que será? Por algum problema de internet? Porque... Ela começa a lentificar um pouquinho. Não sei se o pessoal Agora normalizou? Oi? Agora normalizou? Olha, agora normalizou. Agora normalizou. Talvez porque esteja falando muito depressa e a internet não está. Então, esses... Olha, o pessoal está falando que não falhou para eles. A Fernanda falou que está ok para ela. Então, ok. Ah, que bom. Vamos em frente. Obrigado. Por favor. Muito bem. Então, o painel que se desenha, esses pacientes vão voltar daqui a pouco numa condição mais precária, uma condição mais complicada, com agravos mais graves e como nós vamos tratá-los, né? Sustentável que vai ver esses pacientes. Evidentemente que não é o hospital, né? É a atenção primária que vai prover um cuidado integrado, coordenado, para restabelecer as condições clínicas, a qualidade de vida e desfechos adequados para esses pacientes. Eu já lancei essas ideias várias vezes, no sentido de questionar como é essa estrutura, quem participa da estrutura, com que treinamento, com que perfil, com quais habilidades, mas eu acho que, diante da pressão que a gente está sofrendo por causa dessa pandemia, não tem sido possível discutir e planejar com mais detalhes essa organização que deve absorver os pacientes com condições crônicas em condições clínicas mais deterioradas. E somando-se a isso, agora nós vamos ter os sequelados do Covid, que também serão padecentes com condições crônicas. Também, então, um outro grupo, um outro extrato de pacientes começa a aparecer diante do desafio assistencial, que são os pacientes com sequelas de Covid, que nós vamos ter que tratar em reabilitação, em centros de neurologia e assim por diante, até onde a gente conhece quais são essas sequelas, que ainda devem aparecer. Então, Magda, é um painel difícil, né? Nós temos que organizar a assistência no sentido de prover o melhor cuidado, o melhor desfecho, a melhor qualidade de vida, sempre sustentável. E é um cenário que a gente provavelmente não deva demorar a vislumbrar no futuro, né? Porque a gente espera que essa pandemia passe e acabe em breve, porque a gente já está passando por isso há muito tempo, mas a gente sabe que a gente pode se deparar realmente com essa situação e no tempo recente que eu trabalhei na unidade básica, tinha as cirurgias que foram programadas, foram suspensas, e eles cancelaram, inclusive, a cirurgia de pessoas com diabetes em maio, programada, suspenderam, e era novembro, e eles não tinham reconciliado as insulinas. Puxa vida. E isso é lamentável, porque a pessoa perdeu o tempo. Isso é dramático. Perdeu tempo. Perdeu tempo e lesou os órgãos, né? Lesou sua microvasculatura, né? Exatamente. E era uma cirurgia de coluna, era uma cirurgia grande, né? E ele perdeu o tempo dele, assim, o tempo de visita, o tempo de consulta, por conta dessa pandemia, pelo intervalo, né? Então é muito complicado, de fato. Na medida em que... Na medida que a gente conseguir, de alguma forma, controlar a pandemia, de alguma forma não com vacina, né? Certamente viram as ondas de crônicos, né? Sim.
Os ingleses, eles publicam muito sobre o que está acontecendo na Inglaterra, inclusive o impacto positivo da vacinação, e certamente eles vão publicar sobre ondas de crônicos. Eles já mostram em publicações recentes quais são as patologias que mais perderam na atenção primária, por exemplo, saúde mental. Os pacientes com problemas de saúde mental são os que mais não vão procurar atenção primária, assim como pacientes com condições crônicas. Então, essas ondas de condições crônicas vão aparecer nos países onde o controle vai ser mais eficaz, UK, Inglaterra, Israel, e a gente precisa observar com cuidado, porque vai ser o espelho do que vai acontecer aqui. Vamos ver. E o senhor percebe também essa situação, alguma situação similar no setor privado? Sim, sem dúvida, a gente percebe também no setor privado. Com a lotação dos hospitais e o recente necessário incremento de leitos de UTI, né, as cirurgias eletivas também foram barradas. Eu recebi uma mensagem 2 semanas atrás que o Einstein ia restabelecer leitos para cirurgia eletiva. Mas a pressão da pandemia também fez nas instituições privadas que isso acontecesse. Poucas instituições privadas têm um braço de atenção primária, né? Não é um foco das principais instituições particulares do Brasil, a não ser o Einstein, né? Que desenvolve as clínicas, né? E está trabalhando no sentido de fornecer um complemento à atividade do SUS em atenção primária. E certamente vai ter êxito, né? Certamente vai ter êxito, vai colaborar para que a atenção primária seja mais solidificada, seja mais forte, garanta melhores desfechos de qualidade de vida. Sim. O senhor conduziu com muito louvor, né? A gente sabe disso, a gente acompanhou vários setores, né? Muito obrigado. Em relação ao centro de medicina preventiva, a unidade diagnóstica da unidade Jardins, como também a estruturação da unidade Perdizes, Ibirapuera, abrangindo uma população que buscava prevenir e diagnosticar precocemente doenças, tratar e bem como mudar o comportamento e melhorar a qualidade de vida. Paralelamente, nasceu o primeiro curso de educação em diabetes, do qual a gente discutia os primeiros passos. Isso faz só uns 15 anos, né, doutor Maurício? Só uns 15 anos, foi em 2006. Poderia contar um pouquinho sobre o que via sobre as condições crônicas de 15 anos lá atrás? Como Sim, sem dúvida. Né? Essa é uma história interessante. Naquela época, em 2002, quando nós começamos o Centro de Medicina Preventiva, a gente tinha por meta criar um protocolo de check-up. Né? Check-up é alguma coisa, algo criticável, sem dúvida nenhuma, mas existem pessoas que se interessam por check-up e até no momento em que as patologias tornaram-se muito frequentes nos Estados Unidos, essas patologias crônicas, o próprio governo indicava que devessem ser feitos sistematicamente no sentido de detectar doenças e acompanhar a progressão dessas doenças. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, doutor? Entrei atrasada um pouquinho, desculpa, mas estou ouvindo já. Então, lá no check-up, a gente criou um protocolo respaldado por instituições norte-americanas, e por isso nós fomos ao John Hopkins, fomos a Jacksonville, que é o... me falta o nome, mas, e consultamos a US Service Task Force, Preventive Task Force dos Estados Unidos, para consolidar o que a gente queria fazer, porque a gente queria dar um sentido preventivo, né? Então, os exames que a gente fazia eram exames fundamentalmente preventivos. Só como curiosidade, por exemplo, a gente retirou dos exames o protoparasitológico para escândalo de alguns médicos, mas o protoparasitológico não tem sentido preventivo, né? Ele, se for positivo, tem que tratar, né? Mas, de qualquer forma, a outra visão que a gente teve é que o check-up não podia ser uma fotografia, ele tinha que ser um filme.
Ou seja, os pacientes tinham que voltar periodicamente para garantir que as metas fixadas, os objetivos de melhora das condições fossem alcançadas, que fosse reduzido o peso, por exemplo, que fosse reduzido o nível de glicemia sanguíneo, que fosse reduzido o sedentarismo e assim por diante. E nós conseguimos, em parte, e criamos, então, nesse sentido, a revisão contínua de saúde. Os pacientes voltavam de 5 em 5 anos, durante 5 anos, o ciclo era de 5 anos, com exames adequados para cada ano, exames repetidos automaticamente, eles eram ajustados para garantir que as metas fossem atingidas. E foi aí que a gente percebeu que os pacientes, eles não tinham o conhecimento necessário para fixar suas metas e para enfrentar os problemas de saúde. A gente dizia naquele momento que a literacidade era baixa. Apesar da gente ter clientes altamente diferenciados, o conhecimento de saúde para poder melhorar sua condição era muito baixo. A gente entendeu, portanto, que a educação do paciente era fundamental. Essa educação evoluiu alguns anos depois para até coaching de pacientes, né? Que nós também fazíamos. Mas o fundamental era ter pessoas na assistência preparadas para fazer a educação do paciente, para aumentar a literacidade deles, de tal forma que eles tivessem mais habilidades, mais conhecimentos, para gerenciar as suas ações no sentido de melhorar a saúde, melhorar os seus desfechos, né? Considerando que o diabetes é a doença mais complexa, mais incapacitante, a educação em diabetes, então, é fundamental, né? Ter um paciente diabético educado, que possa gerenciar o seu estilo de vida, e possa gerenciar as diversas medicações que ele pode tomar, através de diversas vias, sejam comprimidos até bomba de insulina, requer um nível de literacidade, de conhecimento muito importante. Foi daí que emergiu a necessidade de a gente criar pessoas que pudessem educar em diabetes, e essa educação em diabetes então transbordou para o hospital, e a Magda foi a líder desse trabalho dentro da instituição. Quando a gente, então, formava educadores em diabetes, com o perfil adequado, capacitava essas pessoas, fazia uma certificação periódica, e aproximava essas pessoas da equipe assistencial dos pacientes diabéticos para preparar a sua alta, no sentido de que eles tivessem as instruções em casa necessárias para garantir uma boa evolução da doença. Na verdade, e eu costumo dizer isso nos cursos, todos nós em saúde somos educadores. Desde o pessoal administrativo, que pode até explicar o que é uma tomografia, até nós que estamos à beira do leito com os pacientes, com os cuidadores, com a família e com a comunidade, porque a nossa ação é bastante ampla. Então, todos nós somos educadores, em condições crônicas, mais do que nunca. Convencer o hipertenso de que é importante tomar a medicação adequadamente e fazer atividade física, por exemplo, e restringir sal na dieta é fundamental. Se ele estiver convencido disto, então ele vai ter uma evolução mais benigna, uma evolução melhor da hipertensão arterial dele, né? E assim por diante. Diz o Dr. Barrick, do Instituto of Healthcare Improvements, que o benefício mais dourado, mais bonito da medicina é a pílula. Na medida que os pacientes tomarem as suas medicações adequadamente, eles vão ter, nas condições crônicas, menos urgências das doenças, vão menos ao pronto-socorro, vão menos necessitar de internações, às vezes desnecessárias, e por isso vão ter uma qualidade de vida e vão ter desfechos melhores a custos mais reduzidos para o sistema. Então, a educação nesse sentido é fundamental. É fundamental. Sim, é verdade. E foi um trabalho que até hoje, graças a Deus, sofreram várias modificações, mas a gente sabe o quanto faz diferença, e a sementinha a gente simplesmente deixou ali, e a gente não fica para semente, né? Mas a gente deixou, semeou, e eu acho que continua ali em terreno fértil, né? Exatamente, deixamos em terreno fértil, né?
Sem dúvida, Magda. Deixamos em terreno fértil e está crescendo e é uma coisa que vai crescer. Em todas as instituições em que a gente passar e puder falar de educação, né, isso vai ser bastante importante. E inspira. Essa é a nossa bandeira, né? Essa é a nossa bandeira. Isso leva em conta, né, doutor? Leva em consideração, assim, a minha primeira experiência, realmente. Já tinha começado lá no hospital né, com um pouquinho da educação em diabetes, depois indo para, né, a unidade de Jardins, a gente consegue realmente vislumbrar, né, o quanto o senhor falou, nas suas falas vinham, né, a lembrança, né, de participar lá do programa de educadores, né, em diabetes, educação, na verdade, em saúde, dentro da unidade de Jardins. E pensar que a gente tinha um público, né, de executivos mesmo, né, de executivos que não sabiam como lidar, como cuidar da sua saúde. E o senhor falando desse ciclo, né, de 5 anos, todos os anos eles vinham, voltavam, e aquelas metas, a gente tinha que também trabalhar muito com eles em como fazer para engajar, né, engajá-los a cuidar da saúde, voltar e medir essas metas, depois a gente acompanhá-los, né, de fazer um coach, aquelas pessoas que precisavam mais, naqueles, né, dos executivos, as pessoas que precisavam, que tinham um poder aquisitivo maior, e a gente acha assim, essas pessoas com certeza têm mais recurso. Mas o dia a dia desses executivos é muito difícil, né? A quantidade de reuniões que eles têm, a quantidade de trabalho, né, eles também têm que cuidar, muitos deles eram até gestores de RH, de executivos, e eles tinham que ser também espelhos, né? A gente fazia aqueles... Como é que vou ser espelho dos meus profissionais de saúde, né? Dos meus liderados, né? As pessoas que estão junto comigo, se eu realmente não cuido, se eu não tenho uma glicemia, como é que eu cuido da minha saúde se eu não sou espelho, se eu tenho uma obesidade ou se eu não tenho um controle adequado? Acho que isso vem de frente quando as dificuldades, né? Eu acho que engajar e mudar mudar o estilo de vida dessas pessoas que têm um estilo de vida, um poder aquisitivo muito alto, também é muito difícil. Às vezes a gente faz um trabalho, às vezes numa saúde pública com as pessoas mais humildes, a gente consegue fazer e os ganhos deles que são visíveis e a gente está ali, parece que é mais fácil de mudar a chave. Mas eu vejo que esse público, né, o que nós atendíamos lá na unidade de Jardins, é um público difícil de fazer essa mudança, de fazer esse engajamento. Então, e eles mesmos, quando a gente via que primeiro, segundo ano, eles voltavam e falavam, você não consegui fazer, eu estou um pouco pior. E aí, quando realmente vinha aquele susto e vinha realmente que já, né, vinha uma com as alterações, que às vezes elas são silenciosas, eu não consigo visualizar, né, o que está acontecendo, mas quando realmente vinha alguma coisa pior, e aí eles falaram, não, agora eu preciso de sua ajuda, pelo amor de Deus, me ajude, como que eu faço para orientar? E aí, a equipe multi, o que faz a diferença, né, porque você acaba participando, você passando por vários profissionais de saúde, com a mesma... Isso que faz parte, né? Acho que o mais importante é como você estuda e se prepara para ajudar a pessoa, mas com as visões, eles vão vendo que as visões daqueles profissionais é a mesma, é de cuidar, de fazer um coaching, de fazer uma mudança de estilo de vida. Acho que o denominador comum é esse, né? A gente tentar ajudar e mudar esse profissional, essa pessoa a sair. Então, assim, sem dúvida, para mim, assim, das mais difíceis mesmo, é essa classe de pessoas, né, de poder aquisitivo mais alto, que é muito difícil. O senhor sabe muito. É verdade, é verdade. Foi nessa época que nós até criamos o Prêmio de Saúde Corporativa, quando a gente mostrava para as empresas como era a evolução e premiava os executivos que tinham a melhor evolução de saúde, no sentido de despertar um pouco da competitividade, porque eles são pessoas competitivas, né? E mostrar que as pessoas que podem administrar bem o seu negócio, ou o negócio da empresa, também devem administrar a sua saúde, né? Foi um esforço enorme, né? Mas fundamentalmente educação, né? O espírito coerente da equipe, consistente, inquebrantável, né? De falar as mesmas coisas e motivar esses pacientes a cumprirem as recomendações preventivas, no sentido de melhorar o ano seguinte. Depois eu entro em...
Desculpa. 3 pessoas é mais Imagina, difícil. Fê. Não, pode seguir. Oi? Eu vou depois. Não, pode Mas seguir. existe uma outra, eu defendendo um outro olhar, doutor Maluf, que eu falo que existe muito esse lado que a gente fala, que faz diferença, o meio social, o poder aquisitivo, a situação, mas existe muito que faz muita diferença é entender a pessoa que tem diabetes, a pessoa que está envolvida, saber que o problema é do ser humano, não é dela em si. O ser humano tem esse perfil. A dificuldade da mudança, a dificuldade de dar os primeiros passos e dar uma continuidade. Eu acho que a pessoa tem que entender isso, porque ela fala assim, não, eu que não consigo. Não, o ser humano tem dificuldade de prosseguir, de iniciar. O ser humano é assim, porque ele adquire e ele se acomoda nas situações, né? Aí, sim, os fatores ambientais, os fatores sociais, eles já influenciam tenebrosamente, né? Mas o ser humano a gente tem um problema muito grande que é um problema do ser humano. Só o fato de ser simplesmente humano. É verdade. Nesse sentido, o ambiente que a gente frequenta é um ambiente tóxico, né? Ambiente tóxico do ponto de vista de estímulos para alimentação, né? O ambiente tóxico no sentido de estímulos para sedentarismo e assim por diante, né? É mais fácil mudar o canal com o controle remoto do que ir até a televisão e mudar o canal, né? Isso é uma metáfora muito comum, né? Mas um ponto importante que você destaque, que a gente chamava atenção também, é a empatia, não é? A compaixão. Né? Na medida em que você entende que o problema não é dessa pessoa, mas é um problema de gente, né? De pessoa, né? A gente consegue ter mais argumentos, consegue ter mais sensibilidade para entender qual é a dificuldade, para definir o estado de prontidão que a pessoa está, se está pronta para ação, né? Se está pronta para contemplação ainda, se vai acontecer uma remissão ou se vai acontecer uma recaída, e como a gente vai entender e aproveitar essa recaída, para com isso ajudar a pessoa a crescer e ter mais habilidade para gerenciar a sua própria doença. Com certeza. É verdade. Doutor, depois eu vi, né, a gente estava conversando com a Magda e falando, né, que depois o senhor foi assumir aí, liderou uma área de pacientes, né, em condições crônicas, idoso, tanto de reabilitação no home care, unidade Vila Mariana, residencial de idosos, é uma coisa maior, né, de maior amplitude. E a gente vê a gente estava falando só dos clientes, né, dos pacientes que chegam, mas a gente também fica pensando como foi difícil como é que o senhor fez, né, para estruturar toda essa estrutura enorme que existe dentro por trás, que é o engajamento dos liderados, né, das pessoas que trabalham, como é que vai formar essas equipes. Essa formação das equipes que é muito importante, o engajamento, saber o quanto é importante. Porque quando nós nos formamos, eu também me formei 20 anos atrás, quando a gente se forma, a gente não tem essa formação, né, de cuidar. A gente cuida muito da doença ali, tratar, né, naquele momento, mas fazer uma parte preventiva, de cuidar, de educação, de engajar os médicos do programa, porque o senhor foi o gestor como é que esse engajamento, né, o engajamento disso para chegar no resultado, para sair né, essas unidades, elas de ser voltada para doenças crônicas, principalmente para o diabetes, como é que foi essa experiência, né, de realmente engajar e fazer um programa virar do tamanho que ela chegou, do âmbito que ela chegou até? Foi uma experiência desafiadora, né? Sem dúvida nenhuma. E para ela ser grande, ela tinha que ter pessoas grandes, né? Algumas pessoas grandes estão comigo agora, né? E naturalmente tinha que ter uma proximidade bastante importante da liderança. Mais do que conhecimento, no meu caso, mais do que conhecimento, eu tinha que entender como é que eu podia conduzir o desenvolvimento dessas pessoas que estavam nos ajudando
a implementar e implantar o projeto com sucesso. Então, a proximidade da liderança é fundamental. Escutar os liderados e tratar os liderados holisticamente como um ser humano, que é um profissional e que é uma pessoa, também é fundamental para a gente garantir o engajamento. Dar ao colaborador a certeza que a gente está por perto, que a gente está atrás, que a gente respalda, que a gente apoia, né? Que a gente ensina, que a gente educa, que a gente inspira, fundamentalmente, é fundamental para montar uma equipe, foi fundamental para ter esses grandes grupos de colaboradores na instituição. Seja o home care, seja a reabilitação, seja a grande unidade Vila Mariana, né? Nós fizemos vários exercícios com o apoio dos recursos humanos nesse sentido, mas fundamentalmente o que a gente queria é que ter pessoas cada vez maiores, cada vez mais certas de que elas estavam no lugar certo para fazer a coisa correta para os pacientes. E aí a gente trabalhou muito com o foco no paciente, não é? Uma visão centrada no paciente, a gente trabalhou muito com qualidade, a busca de indicadores, o acompanhamento desses indicadores, a melhoria dos desfechos e o ensinamento, né? O ensinamento foi fundamental para todos. Sim, porque, assim, né, eu fui um pouquinho mais para a área de qualidade, mas, assim, se a gente não mede, né, eu tenho lido muita coisa de engajamento do corpo clínico, engajamento das pessoas, né, e também procuro IHI, procuro vários programas e vejo os indicadores de fora e também venho avaliando, enquanto isso faz a diferença, né? Para contar um pouquinho, para contextualizar, eu tive uma experiência internacional agora, um pouco de um nursing home fora, né, fora do Brasil, o tempo que eu fiquei em Austin, né, no Texas, e também na emergência, né, no IR, numa emergência de um hospital grande também da cidade, da capital do Texas. E o quanto que isso também faz a diferença, né? E eu comecei a observar e levar um pouquinho do que a nossa formação, né, do Brasil, nossa formação, o quanto que a gente tem empatia, o quanto que a gente se preocupa com a educação. E eu vendo, às vezes, o dia a dia, as enfermeiras excelentes de todos os muito diferenciadas também, né? Uma formação muito diferenciada fora do Brasil também, mas o quanto que elas não tinham também tempo de fazer uma educação, e era uma ou outra, e quando você ia ver, ela latina, né? E você ia ver que ela tinha um pouco mais de empatia, de fazer uma educação, se preocupar com aquela medicação, ou a enfermeira, né, vinha e fazia uma avaliação, uma educação, e eu ficava só de olho para ver as diferenças, né? E o quanto que a gente também mudando isso, e assim, a mudança nossa, assim, acho que talvez eu comecei lá atrás, né, em 2010, 2008, com essa visão de que é importante prevenir, que é importante educar, que é importante ter uma participação e fazer com que o resultado do resultado positivo, né, do nosso trabalho medindo, engajando, se preocupando, né? Isso que o senhor falou, tudo que a gente aprende, né? A gente vai aprendendo com o senhor, a gente aprendi com a Magda. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai levando para a vida e a gente nunca mais esquece, né? São esses pontos que são importantíssimos de educar. E a gente vê o quanto que isso vai fazer diferença. A gente não tem mais espaço. A gente viu agora com o Covid, a gente não tem como internar todos esses pacientes. A gente tem que prevenir, a gente tem que cuidar. A gente não tem tantos leitos assim. A gente tem que cuidar realmente desses pacientes, dessas pessoas comprometidas com doenças crônicas, né? Seja ela doenças coronárias, diabetes, mas o número de diabetes. E eu hoje eu tenho uma família que tem muito, eu tenho um pezinho assim, né? Eu me cuido muito quando eu vejo. Faço meu check-up, faço meus exames, eu me preocupo porque eu tenho uma família que tem a parte hereditária muito forte em diabetes. Meu pai é diabético, assim. Quando eu precisei, eu falei, Magda, meu pai está com uma glicemia de 350, 400, hemoglobina glicada de 11, o que eu vou fazer, né? E eu me senti impotente mesmo tendo experiência em 2010, né? Então, quanto que isso é importante a gente... o que eu faço para educar? Como é que eu faço? Eu tive que me reinventar, porque
Meu pai não é fácil de fazer educação. Eu falei assim, meu Deus, minha família não é fácil de fazer educação. Como é que eu faço? Então, eu tenho assim, eu vou plantando essas ideias, né, com as minhas irmãs. Eu tenho uma irmã médica, eu tenho a outra que está se formando agora esse mês. Então, eu vou plantando o quanto é importante fazer educação, né? Então, quanto que a gente tiver um tempo de educar e gastar um pouquinho, né, ganhar um tempo com aquela pessoa, com aquele paciente na sua frente, faça, porque isso vai fazer a sua diferença na sua vida. Perfeito, perfeito, ótimo. Tendo em conta essa experiência que eu tive no hospital, com home care, com reabilitação e com a unidade Vila Mariana, e tendo em conta que a gente, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, e quando a gente se pergunta como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai educar esses pacientes, será que nós vamos fazer isso na casa dos pacientes? Nós aprendemos agora que as instituições de longa permanência são altamente sensíveis ao Covid. E talvez, como a gente pode imaginar que vão haver outras epidemias ou pandemias, talvez esses pacientes não devessem estar em instituições de longa permanência, mas talvez devessem envelhecer em casa com as suas condições crônicas, né? Existe uma teoria nos Estados Unidos chamada o age in place, ou seja, envelheça em casa. Que existe no Brasil também, através dos serviços de home care do Ministério da Saúde, eles fazem mais ou menos esse trabalho. Mas o que os norte-americanos propõem é que existe uma série de controles informatizados para poder acompanhar os pacientes à distância. E que as equipes da atenção primária mais próxima intercedam a nível doméstico no sentido de cuidar dos pacientes. Será que essa é uma oportunidade, é uma saída? A gente tem experiências interessantes com o projeto de saúde da família, né? Em várias regiões do Brasil. Parece que isso até perdeu-se um pouco agora com o foco da pandemia, né? Mas uma oportunidade de tratar pacientes com condições crônicas, desde que os hospitais sejam focados em outras doenças, tais como Covid ou doenças oncológicas ou cirurgias eletivas, e não tem estrutura para atender os pacientes crônicos, talvez seja a nível doméstico. Não o home care clássico, né? Mas um atendimento como é feito em outros locais do primeiro mundo, em que a enfermeira vai e acompanha por algum tempo e educa o paciente no sentido de ele ter condições de controlar a sua doença em casa. Em casa. Sim. São situações para a gente refletir bastante, né? E eu acho que essa pandemia, a gente pensa muito no que trouxe de reflexão e muitas vezes a gente só quer sair desse cenário, mas a gente tem que enxergar aquela velha história do copo meio cheio e não olhar o copo meio vazio. A gente tem que entender o que é que tudo isso trouxe para a nossa vida e o que é que nós temos que enxergar frente a tantas coisas. Será que nós temos o que está por trás de tudo, né? Essa foi uma oportunidade enorme até para a telemedicina, né? Na casa permanente, a telemedicina no segundo semestre do ano passado crescendo. Porque os pacientes ficavam em casa e eram conduzidos por telemedicina. Eu também tive o Covid e fui conduzido por telemedicina com os colegas do Einstein. Então, é uma perspectiva interessante utilizar essa tecnologia para conseguir manter os pacientes em casa e adequadamente tratados e educados. Evidentemente que a visita presencial também é importante. Mas desde que haja telemedicina, ela pode ser espaçada, né? De tal forma que dê mais sustentabilidade a essa assistência. É uma questão da gente experimentar, né? Da gente testar para ver quais são as hipóteses mais consistentes em termos de desfechos, em termos de qualidade de vida e de segurança do paciente. Sim. E a gente fala muito em relação a essas doenças crônicas, como a gente estava falando, doutor Maluf. A gente compreende que só controlar os níveis de açúcar não é o suficiente, não é? A gente vê que é muito além de controlar os níveis de açúcar, porque a gente tem várias consequências. E é um exercício diário de desenvolvimento intrínseco, a gente tem que reavaliar e avaliar diariamente
o que que a gente espera, o que que a gente faz, e existe uma influência gratuita, involuntária, ambiental e perversa social, né? Porque todo mundo oferece alguma coisa para a gente todo momento e as ofertas, assim, os estímulos são enormes, né? E se a pessoa São tóxicos, né? Exatamente. E se a pessoa não tiver clareza e aquela firmeza que são provocações do nosso próprio remorso, né? Todo aquele sofrimento é o próprio remorso do que a gente sabe, principalmente, porque a responsabilidade é dupla, ou até mesmo o desconhecimento da informação, mas quem sabe a evolução da doença, a responsabilidade é muito maior. Como que a gente consegue trabalhar isso e ainda manter uma mente sã? Falar assim, não, eu sofro, mas eu sei que até aqui eu consigo, daqui para lá eu posso falar assim, é minha responsabilidade, mas eu sei que a influência faz parte, então eu estou meio que protegido, entre aspas. Como a gente mantém uma mente sã, hein, doutor Maluf? Entendi a sua questão. E o diabetes, pela sua complexidade, ele é um desafio nesse sentido, né? Na verdade, como você colocou, o diabético precisa mudar o estilo de vida, né? Para poder controlar a doença. E mudar o estilo de vida significa uma série de novos comportamentos que são adquiridos, o abandono de comportamentos antigos, né? Por exemplo, atividade física, que é fundamental, né? Em alguns ambientes que não são seguros para atividade física, como algumas regiões periféricas de São Paulo, por exemplo, né? A adoção de hábitos alimentares saudáveis quando o ambiente é tão tóxico, no sentido de estimular o que não é conveniente, o que não é adequado para o paciente diabético. O desafio para o paciente é grande, o desafio para o cuidador, ou agente de saúde, ou provedor, a enfermeira, o educador físico, o farmacêutico, é desafiador, né? E eu acho que a resposta a isso é uma equação que passa por resiliência, compaixão e educação. Quer dizer, o cuidador, não é, seja quem for, tem que ter a capacidade, tem que ter a flexibilidade de enfrentar o paciente consciente de que ele está cada vez mais acumulando riscos para sua neuropatia periférica ou para sua cegueira, amorose ou qualquer outra coisa, né? E ter a paciência, a resiliência suficiente para cada dia introduzir uma pequena pedra desse mosaico que num dia vai ter um sentido mais global para ele. É um jogo difícil, não é? Por isso que as pessoas precisam estar muito capacitadas e habilitadas para esse cuidado centrado, cuidado focado no paciente, né? Isso é uma missão, né? É uma missão, é uma coisa de profeta, é uma missão, né? Por isso que a equipe assistencial, nesse sentido, é extremamente importante, porque absorve essa missão para levar a verdade, a nova verdade para esses pacientes, né? Você precisa modificar o seu estilo de vida, por mais difícil que isso seja. E eu estou aqui para ajudar passo a passo. Vocês lembram que até a gente utilizava a intervenção motivacional, identificava o estado de prontidão do paciente e articulava os argumentos no sentido de mudar o estado de prontidão, ao sentido de chegar à ação. A ação significa a modificação do estilo de vida. E quando a gente fazia o ambulatório de tabagismo lá na Jardins, isso era muito crítico, né? Como a gente conduzia um paciente que consumia 20 a 30 cigarros por dia, a consumir os 10 necessários em 10 dias, em 20 dias, e depois reduzir progressivamente esses 10 cigarros, evitando o café, mudando o caminhar, porque quando ele caminhava sempre da mesma forma, ele tinha estímulos em determinados locais para puxar o cigarro, assim por diante. É um trabalho delicado, é um trabalho que consome as energias da gente, mas entendendo o paciente, sendo focado no paciente, sendo envolvido nessa missão
profunda de melhorar a qualidade de vida, de fornecer saúde e tendo resiliência, a gente consegue, a gente precisa conseguir. Eu acho que é assim que a gente consegue ter um pouco de mente, um pouco de saúde, o cuidador não caminhar para o burnout, né, e conseguir fornecer essas habilidades para o paciente. Evidentemente que, por último, de vez em quando a palavra do médico é a palavra final, né, a palavra mais forte para o paciente. E de vez em quando precisa invocar a autoridade do médico para dizer o que tem que ser feito, né? Algumas vezes isso vai ter que acontecer, né? Quando os nossos recursos e a nossa essência se esgotarem nesse sentido. Mas é um trabalho muito bonito, de qualquer forma. Um trabalho extremamente bonito. E compensador quando o paciente reage positivamente, né? Extremamente compensador. Esse é o grande prêmio da gente, quando o paciente reage e absorve o conhecimento que a gente quer passar para ele e ele melhora o desfecho e a qualidade de vida dele. Com certeza. E tem também, o senhor participou, né? Eu vi aqui a Mai também conversou comigo, né? E a gente estava conversando sobre a live, né? Do que nós íamos falar, do que nós íamos conversar, porque na verdade, assim, a gente prepara, mas assim, a gente traz do coração, né, doutor? A gente traz, assim, as nossas experiências, né? O que nós realmente sabemos que trabalhamos. Isso que é mais importante, porque às vezes a gente faz o script, a gente faz as perguntas, tem várias perguntas, mas acho que isso é importante, né? De trazer a nossa experiência, né? A respeito do cuidado realmente com o paciente diabético, a mudança de estilo de vida dos pacientes, das pessoas, né, com diabetes. E aí, a gente estava falando, em 2015, o senhor participou do Global Health Leadership. Fórum, E aí, o senhor estava fazendo, o senhor fez, estou super ansiosa para saber, eu não li, vou falar bem a verdade, eu não li sobre sobre a respeito disso, mas provavelmente deve trazer grandes assuntos importantes. Eu queria que o senhor fizesse uma relação, né, do que o senhor viu lá no fórum e sobre realmente, o senhor acha que a gente consegue trazer ou já está adquirindo em alguma instituição, algum lugar, o mesmo programa, o mesmo modelo, a gente consegue implantar, porque às vezes a gente olha guidelines, programas, protocolos, mas a gente tem que olhar a instituição, o local onde a gente trabalha, os recursos que a gente tem, mas como que a gente pode trazer esse modelo para cá, né, para o Brasil? Entendi. Quando eu estive na Califórnia, nós fizemos um curso de gestão de saúde na UCLA, na Universidade da Califórnia, e fizemos um curso também para conhecer a Kaiser Permanente, que é um dos planos de saúde mais importantes dos Estados Unidos, tem 12 milhões a 13 milhões de vidas. Ele abarca mais a costa do Pacífico, a sede em São Francisco, onde a gente esteve, e é um dos planos de saúde mais inovadores e sustentáveis dos Estados Unidos. Extremamente inovador. E foi isso que a gente foi ver. Eles têm até um galpão de inovações, onde eles testam inovações antes de introduzir inovações nas instituições. Tá? E o que é característico deles é a atenção primária e a proximidade com os pacientes. Essa proximidade significa educação, mas também significa um respeito muito grande pelas preferências dos pacientes. Imagine que nos Estados Unidos, naquela costa, existem pessoas de língua inglesa, existem pessoas de língua espanhola, e existe uma série de outras línguas, principalmente na Califórnia. E eles têm até o cuidado de contratar cuidadores que possam trabalhar na língua de preferência do paciente. Eles até aplicam um questionário antes de começar os contatos, querendo conhecer as preferências do paciente no sentido de adequar o que tem que ser feito, as preferências, inclusive definições religiosas desses pacientes, no sentido de que o cuidado seja totalmente focado no paciente mesmo, né? Essa foi a experiência maior, a inovação da Kaiser Permanente, e esse cuidado focado, centrado no paciente. Um pouquinho antes de eu ir para lá, havia uma grande resistência dos médicos para trabalharem na Kaiser Permanente por causa desse perfil. Mas diante do sucesso da instituição, isso mudou e começou a aparecer um grande interesse de médicos serem contratados para trabalhar com esse espírito na Kaiser Permanente, que é uma instituição bastante importante.
O Gustavo esteve lá recentemente também fazendo essas duas atividades e deve ter coisa bastante interessante para contar. Mas eu acho que algumas instituições do nosso país estão se aproximando disso. Estão chegando perto da Casa Permanente, que na verdade é um modelo para várias instituições, né? A Casa Permanente é bastante falada. Eu lembro até que eu trouxe uma vice-presidente da Casa Permanente para o Einstein, até algumas reuniões com a diretoria, no sentido de especificar e detalhar a estratégia utilizada na instituição para conseguir tais resultados. Não, excelente. É isso, né? É você individualizar o cuidado, né? Você olhar realmente para a pessoa e olhar o todo e ver realmente a preferência. Parece muito longe, mas esse é o caminho de sucesso, né? É você iniciar pelo começar, né? Começar pelas particularidades do paciente. Se você com a pessoa, se você chega e já vê realmente quais são as suas preferências, qual a língua, é muito mais fácil. Isso eu também vi lá nos Estados Unidos, que trazer a língua, né? O cuidador falando a mesma língua, né? Um mexicano com uma cuidadora mexicana, te ajuda a trazer, te ajuda a saber a preferência de como que ela vai fazer o uso certo da medicação, as culturas, o que você, a vontade, quais são as vontades alimentares, né? Os desejos que a pessoa tem. Então, isso é muito fácil. É difícil uma pessoa que falando uma língua, por mais que ela tente falar, né, o inglês, eu tentando falar, né, falando inglês com a pessoa, é difícil você chegar nascer naquela cultura, crescer e ter os costumes. É muito difícil. Se você já conhece, você já facilita isso muito. Eu via isso, o sucesso de um cuidador, quando era da mesma língua, se sentia mais confortável do que, às vezes, uma pessoa prestando cuidados, falando, ela também sabe a outra língua, mas não é a língua nativa, não é a língua inicial dela, não é, né, não é a principal, não foi a primeira língua que ela aprendeu, que ela cresceu. Então, isso a gente vê o sucesso que era de ter esse carinho, essa proximidade. A gente fazia o contato com o cuidador para fazer essa integração junto com o paciente, com a pessoa. Perfeito. Esse é um cuidado focado e é fundamental para o cuidar, né? O curar não necessita tanto disso, né? O cuidar é que necessita, né? Para a condição crônica. Isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Pois é. Tá ótimo, mas só que a gente está encerrando. Vai cair aí a conexão. Ah, que pena. Mas a gente tá tem bom. aí um presente aí que a gente já comprometeu o Gustavo sem ele saber. A gente está combinando. Perfeito. Ele vai gostar. Maluf, né? Já combinamos. Ele vai gostar, com certeza. Passei uma mensagem falando para ele que ele já está comprometido, que vamos reunir aí o Dr. Maluf e o Dr. Gustavo para falar o modelo da Kaiser Permanente de 2015 e para os tempos atuais que ele viu e fazer um bate-papo aí em breve, um futuro breve, que nós gostaríamos de ouvir, não é, Fernanda? E vai ser muito legal, tenho certeza. Perfeito, vamos lá, ótimo. Muito bom, doutor, que saudade, muito bom vê-lo aqui, né? A gente está fazendo esse bate-papo com a Magda, com o senhor. Foi assim, enche meus olhos, né? Brilhando, é muito bom. Que bom, eu também fico muito feliz de encontrar vocês e a gente poder voltar a esses assuntos que são tão importantes para a gente ainda, né? Apesar de serem de 2005, 2006, são tão importantes ainda e são tão importantes para a prática médica, né? Para a prática assistencial. Sim, com certeza. Exatamente. É um histórico que traz toda a estrutura para a estrutura que possa ter uma base para estar ainda sustentada até hoje. Eu acho que é um histórico que só fortalece. Não é mesmo? Muito bom. Concordo com você, Magda. Concordo. É verdade. Verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela disponibilidade de todos que estão aqui acompanhando. E eu fico muito, muito agradecida e eu tenho certeza que teremos novas oportunidades de ter outros bate-papos. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, gostei muito de estar aqui e agradeço a participação de todos, espero ter respondido. Se tiverem perguntas, depois você pode me enviar que eu respondo.
Foi um prazer vê-la, Fernanda. Para a gente, para o Bacô de Sanitas, e eu faço questão de encaminhar para o Dr. Maluf e a gente responde sim, por favor. Certo? Muito obrigado, então. Gente, tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigado. Tchau. Um beijo.